todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Angela Cars. Eu sou a Night e hoje trago-vos um vídeo acerca de livros banidos. Nós estamos em setembro, a altura em que muitos jovens voltam à escola, à universidade ou ingressam noutras vidas académicas. E como todos mais ou menos vão sabendo, até pelos filmes americanos, existem vários livros que são considerados subversivos para a comunidade, sobretudo a mais jovem, e que muitas vezes são banidos por alguns governos, por alguma razão específica, ou até mesmo dentro das comunidades em que os pais, sobretudo os pais, pedem às escolas ou às bibliotecas que retirem esses livros de fácil acesso aos jovens, por considerar que eles não estão preparados a ler sobre esses temas ou que simplesmente são totós e não precisam de saber como é que as coisas realmente funcionam. Existem, na verdade, dois tipos de livros banidos. Aqueles são efetivamente censurados por governos e estados, e outros que a comunidade pede que não estejam acessíveis, que são chamados os Challenged Books, mas eu vou simplesmente chamá-los livros banidos. Existem várias razões para os livros serem retirados da circulação. E este vídeo não pretende ser uma sugestão de leitura. Eu não vou deixar a minha opinião acerca destes livros, eu vou apenas enunciá-los e dizer por que razão é que eles foram banidos ou tendencialmente banidos. A lista é bastante grande e preparem-se para algumas desculpas bastante estúpidas. Porque a verdade é que nós somos humanos e somos imbecis em qualquer época e em qualquer país do mundo ou eventualmente do universo ao redor, se nós conseguíssemos colonizar outros planetas, o que felizmente isso não acontece. Portanto, eu vou passar para os livros propriamente ditos e os primeiros que eu tenho para vos mostrar são 1984, de George Orwell, A Quinta dos Animais, do mesmo autor, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e ainda Fahrenheit 451. Este último eu não tenho, mas eu vou falar mais ou menos um pouco todos, que eles enquadram-se, sim, mais ou menos na mesma temática. Para quem já leu estas histórias sabe do que é que eu estou a falar. Para quem não sabe, fala de comunidades mais ou menos livres, mais ou menos abertas, e em que, na verdade, os indivíduos deixam de ter essa individualidade. Perdem algumas liberdades para ganhar outras. Mas, na verdade, isso não acontece muito bem. São cenários mais ou menos distópicos. E que refletem muito ideias comunistas que são extrapoladas ao máximo. Por essa mesma razão, alguns destes livros são considerados pró-comunistas e são banidos por essa mesma razão. Ao mesmo tempo, são considerados sátiras do sistema comunista, e nos países que têm esse sistema de Estado são igualmente banidos porque acham que é uma sátira e a achar que eles são uns autênticos palhaços. Mais especificamente, em relação a 1984 e a Quinta dos Animais, nós temos temas de revolta em massa. Portanto, para quem não gosta de ser contrariado, eu não estou a falar necessariamente de regimes comunistas, mas mais assim para o ditatorial, ainda que velados, não é, efetivamente, uma boa ideia ter isto a circular. Mas, de novo, relativamente ao Admirável Mundo Novo, temos outros temas, como linguagem inapropriada, questões antifamílias, informação, drogas e suicídio. Isto tem a ver com o sistema social e cultural desta comunidade, que é autêntico desvario. Eu já falei deste livro até no vídeo de sugestão de leitura de 101 livros de ficção científica e fantasia. Vou deixar aí nos cards para vocês verem o referem, se tiverem curiosidade. E relativamente ao Fahrenheit 451, são abordados temas como a censura, linguagem inapropriada mais uma vez, e temas no geral abordados que as pessoas vão achando que não são propícios para serem falados. Ainda relativamente a sistemas comunistas, nós temos o Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. Eu peço imensa desculpa se estou a assassinar o nome do senhor, mas é o que me parece. Neste livro aborda a sociedade soviética após a Revolução Bolchevique, que dizimou a família imperial russa, os czares e todos os seus familiares. A maior parte deles foi dizimada, muitos deles fugiram, os denominados russos brancos, e os bolcheviques eram chamados russos vermelhos. E aparentemente aquilo era suposto ficar melhor com a queda do czar da família imperial, mas parece que não foi bem
sim, isso que aconteceu. E o livro Doutor Zhivago retrata isso mesmo, e por essa mesma razão, por mostrar uma Rússia que não é aquilo que a população pensava, foi igualmente censurado pelo governo. Depois, ainda no tema de censura política, nós temos 2 livros que foram censurados em locais específicos. Um deles foi Persepolis, que foi censurado no Irão, precisamente pela questão política que é abordada, em que nós temos um país perfeitamente normal, livre, democrático, como qualquer Estado europeu, e que a partir do momento que um sistema teocrático passou a gerir esse país, os ayatollahs, as pessoas perderam quase a sua liberdade total. Isso é precisamente abordado em Persepolis, e por essa mesma razão o livro foi censurado no Irão. Mais ou menos dentro da mesma temática nós temos de Anne Frank, que obviamente fala sobre os antissemitistas e a perseguição absurda dos judeus pelos nazis. E este livro foi banido apenas no Líbano, porque mostra os judeus como boas pessoas. Acontece, não é? Passando para outro tema totalmente diferente e mais focando na América, nos Estados Unidos da América, nós temos livros como As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, A Cabana do Pai Tomás e A Cor Púrpura. Estas histórias são normalmente banidas e muitas vezes nas escolas, porque abordam temas como o racismo, têm linguagem inapropriada e também têm situações de violência, inclusive algumas de violência doméstica. Penso que, não tenho certeza, mas acho que A Cor Púrpura também tem situações de violação. E há muito ideia nos Estados Unidos, pelo menos daquilo que eu vejo nos filmes, que a população acha que os jovens são estúpidos, na verdadeira acessão da palavra. Há muitos temas que são simplesmente tabu, que não podem ser falados, não devem. Os miúdos saem para a vida comum, lá fora, não é? E não sabem nada da vida porque as pessoas, os pais, acham que os têm que proteger numa redoma para sempre e que eles vão viver num mundo utópico em que não existe maldade, em que não existe violência, em que não existe drogas, em que não existe violações. E então eles são efetivamente meio estúpidos, não é? Há ainda outra questão, especialmente em As Aventuras da Huckleberry Finn, que é o amiguinho de Tom Sawyer, em que ele desafia muitas vezes a autoridade. E então há uma ideia de que se esta personagem desafia a autoridade, as crianças vão achar que é um modelo a seguir. E em vez de ensinarem-lhes que se calhar às vezes o Huckleberry Finn está certo, porque tem um amiguinho negro que é escravo e provavelmente é espancado e escravizado, né, pelos brancos. Não, ensina-se às crianças que têm que fechar os olhos. Mais ou menos dentro da mesma temática de violência, linguagem inapropriada, humilhação de minorias e retratação dos humanos como os verdadeiros animais, nós temos O Deus das Moscas, de William Golding. Também já falei neste livro, vou deixar aí nos cortes o vídeo para vocês verem e reverem. Se mais uma vez tiverem curiosidade, este livro não é sobre sugestão de leituras, é apenas sobre a temática do tabu e da censura de livros. Então nós temos neste livro uma data de miúdos que se vê sozinho numa ilha, que tem que se reger e criar um género de uma sociedade, né, para não serem animais, porque são meninos ingleses bem formados e bem educados, e aquilo corre bastante mal, porque a liberdade em demasia transforma-os em autênticos déspotas e as regras efetivamente existem por alguma razão. Mas não se pode dizer isso aos meninos, não é? Censura, não. São muito lindos, muito bons meninos, nunca vão ser capazes de fazer um ato negativo contra o outro. Numa temática bastante mais diferente, abordando questões religiosas de obscurantismo, feitiçaria e gajas nuas a voar em vassouras. Nós temos várias histórias de fantasia, como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Este é o primeiro volume, A Irmandade do Anel. Harry Potter, como não podia deixar de aparecer no vídeo deste canal. E acho que todos nós vimos com o coração pesado aquela notícia de que uns senhores padres na Polónia decidiram queimar toneladas de livros de Harry Potter porque fomentava a bruxaria, a feitiçaria, e isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós não somos livres de adorar os deuses ou as criaturinhas que nós quisermos. Ou nenhuma até, porque cada um sabe de si. Não. Não pode ser. Só existe um Deus único. E o seu nome é Morte. E
E o que acontece quando nós nos cruzamos com ela? Dizemos, hoje não. Eu sei, wrong fandom. Por acaso este livro não apareceu em nenhuma lista e eu acho bastante estranho porque tem tudo. Violência, violações, linguagem inapropriada, gente louca e tudo mais alguma coisa. Ainda na temática da questão religiosa que deve ser censurada porque as pessoas só podem ter uma religião possível imaginária, nós temos a trilogia dos mundos paralelos, este é o primeiro volume, Os Reinos da Noite, sobre estes dois livros. Eu também já vos falei no vídeo de sugestão de leitura de YAs de fantasia, vou deixar aí nos cards, novamente, se vocês quiserem saber mais sobre estas histórias. E ainda temos, relativamente ao obscurantismo e questões antirreligiosas, o Código da Vinci, de Dan Brown, por razões óbvias, não é? Estar a dizer que o Senhor Jesus Cristo casou e teve filhos é uma coisa que não pode acontecer, não é? E ainda a Crónica de uma Serva, de Margaret Atwood. Neste livro, especificamente, nós temos, tal como aconteceu efetivamente no Irã, nós temos um governo teocrático, neste caso que interpreta a Bíblia à letra, e então estupidezes acontecem, não é? Há também outras questões abordadas, como eventuais violações. A divisão da sociedade por castas, mas este é tido como um livro banido, ou pedido para ser banido pela comunidade em geral por causa da questão antirreligiosa. Ao fim e ao cabo, os governos e as instituições religiosas muitas vezes têm o mesmo poder. Talvez estas últimas tenham mais que as primeiras. Portanto, tudo o que seja um atentado ao poder, e tal como o Huckleberry Finn, um suposto fugir às regras instituídas, porque desafiar a autoridade não pode ser, quando nós temos que ser subservientes, é sempre uma má jogada para quem está no poder. E eu perdi-me aqui. Também é normal nos vídeos, não é? Relativamente à questão de pôr o humano mais ou menos como um animal, mais uma vez temos outras histórias, como é o caso da Alice no País das Maravilhas, em que temos animais que falam, da mesma forma que acontece na Quinta dos Animais e nas Fábulas de La Fontaine. Inclusive há uma região da China em que estes livros foram especificamente banidos, porque retratar os animais com características humanas, fazer com que eles falem, por exemplo, é transformar o humano num ser inferior. Eu seria capaz de contestar esse argumento. Mas, de novo, animais que falam, e neste caso, porcos que falam. Não pode ser. Nós somos muito melhores que os porcos. Só que não. Novamente, relativamente a questões de violência, linguagem inapropriada e também um pouco tema religioso, nós temos Carrie. Eu não tenho esse livro, eu já o li há alguns anos, em que nós temos uma menina que tem alguns poderes mais ou menos paranormais e que faz uma rica coisa numa escola americana que nós estamos todos familiarizados com o que é que pode ser, né? Um puto salta-lhe a tampa, porque basicamente tudo é tabu, né? Os moços não se podem sequer exprimir. E o que acontece são massacres. Neste caso não é com armas, de novo vai buscar um bocado o tema do paranormal. Mas todos nós sabemos o que, de novo, não falar com os miúdos sobre determinados temas, não lhes dar espaço para eles se exprimirem, ou pelo menos tentarem fazê-lo, não serem capazes de processar os seus sentimentos, dá nisto. Não tem que ver com desafiar a autoridade, tem a ver com perceber o próprio e o próximo. Mas os americanos têm uma forma diferente de ver as coisas. Na verdade, a maior parte da população, supostamente literada. Mais um livro inapropriado. Nós temos Frankenstein, de Mary Shelley, que foi tido como indecente e antirreligioso, porque há um cientista chalado que se faz passar por Deus e insuflar vida a uma criatura, ou várias, numa só, que está morta. Eu li o livro há pouco tempo, nunca vi nenhum filme, mas acho que toda a gente mais ou menos sabe o que é que o Dr. Frankenstein faz. E ninguém pode ser Deus. Nós somos superiores aos animais, mas inferiores às criaturas imaginárias que regem a nossa vida. E finalmente, com um tema mais na base de obscenidade e sexualidade,
nós temos livros como Lolita, de Vladimir Nabokov. Este livro não é para toda a gente e não é para todas as idades, efetivamente. Nós temos um ser, o BR, que é um pedófilo. Não acho que não há forma bonita de dizer isto. E isto aborda precisamente o caçador e a sua presa, o pedófilo e a vítima deste ser. Acho que chamar-lhe senhor não faz jus a qualquer senhor digno desse nome. Portanto, efetivamente é um livro que deve ser abordado com cuidado, mas não deve deixar de ser falado porque é uma realidade. Okay. Finalmente nós temos novamente a Crónica de uma Serva, O Amante de Lady Chatterley, outras obras como Madame Bovary e 50 Shades of Grey. Precisamente porque nós temos, de novo, a questão obscena, a questão socialmente reprovável de senhoras que gostam de sentir o seu prazer. No caso de Lady Chatterley, ela tem uma relação extraconjugal, eu penso que Madame Bovary também. Que não pode ser, as senhoras têm que ser muito castas. Os senhores podem pular a cerca, né, e botar assim, um pardo, né, nas senhoras, mas as senhoras não podem fazer isso, não é uma coisa. A senhora digna. Portanto, em alguns casos há até situações mais gráficas, que podem ser tidas como pornográficas. Na Crónica de uma Serva essas existem, mas como vos disse, eu tenderia mais para a questão da violação. No caso de 50 Shades of Grey, eu nunca li, não pretendo ler. Não porque tenha a questão pornográfica ou sexual, mas porque, e daquilo que eu sei de pessoas que leram e que eu confio, está mal escrito. E essa é também uma das razões para que 50 Shades of Grey tenha sido banido em alguns círculos, é porque efetivamente está mal escrito. E isso é uma razão que eu acho plausível. Porque, de novo, abordar determinados temas que sejam tabu deve ser feito, tendo em conta a idade dos miúdos e, né, de uma forma bem estruturada. Agora, quando estão mal escritas, meus amigos, até logo. Obrigada, bom dia. O Ragnarok está aqui a aparecer no vídeo porque ele é muito lindo. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele está para aqui basicamente a tentar esbardalhar a porra toda. Finalmente, eu vou-vos falar de um livro que não apareceu em nenhuma lista e eu acho bastante estranho, que é O Retrato Dorian Gray, de Oscar Wilde. Aborda ali também uma questão mais ou menos paranormal e hipoteticamente uma relação homossexual. De novo, ele com certeza foi banido em algum lugar ou em alguma escola, mas eu não encontrei em nenhuma lista. Finalmente, eu queria deixar uma última nota, que é acerca da Banned Books Week, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, na última semana de setembro. Este ano vai acontecer precisamente para a semana, entre 22 a 28 de setembro, e é organizada por American Library Association e pela Amnistia Internacional, com precisamente a ideia de tentar fazer com que estes livros deixem de ser banidos, cheguem à população e que se perceba que não podemos abordar uma situação que não gostamos tanto e torná-la um tabu. Devemos sim arranjar uma forma, uma estrutura de explicá-la aos jovens e à população em geral, que poderá não compreender propriamente a informação ou a mensagem que é dada por estes livros. Mais uma vez, eu vou repetir, a cultura é extremamente importante. É importante que nós saibamos os erros do passado, como eu já vos disse uma vez num vídeo deste canal, para nós não voltarmos a cometer os erros do passado e não deixarmos que um déspota que tem o poder e que nos pretende subjugar o faça, porque quanto mais iliterados e menos informados nós formos, mais facilmente somos subjugados e somos levados a acreditar em despotismo, quando na verdade nós estamos a render a nossa liberdade por razão nenhuma. Digam cá mais nos comentários se gostaram deste vídeo, digam se já leram algum destes livros ou se pretendem ler algum deles. Nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras!